Vina, vina, niabonga, giabonga, vina, vina, haibonga, siabonga, vina. Além da avaliação musical e artística, parte do processo seletivo dos brasileiros e brasileiras pode ser baseado também numa avaliação emocional, como forma de garantir o melhor desempenho dos movers durante o intercâmbio, quando a capacidade de adaptação pode fazer toda a diferença. Aí vão algumas dicas para os polos do Projeto Guri que recebem os movers. Dica número 1. Obter conhecimento prévio sobre os movers, de que país são, que idioma falam e quais são os principais aspectos de sua cultura. Segunda dica. Orientar educadores sobre as habilidades e as competências de cada um. Quais instrumentos tocam, que nível musical e artístico têm. E dica 3. Obter o domínio básico da língua inglesa para facilitar a comunicação. Nem todos os movers que vêm ao Brasil estão cientes da importância de aprender o português previamente. De maneira geral, antes de chegarem por aqui, os movers são incentivados a aprimorarem apenas o inglês. A maioria deles chega sem compreender nenhuma palavra do nosso idioma. Para auxiliá-los na comunicação, as regionais que recebem os movers providenciam aulas de português por um período de 3 meses em média. É importante que os intercambistas sejam estimulados a conversarem em português nos ambientes dos polos do Projeto Guri para se aprimorarem no idioma. Incluir ex-movers na recepção dos movers estrangeiros pode representar um duplo ganho. Pode trazer maior sensação de acolhimento aos intercambistas, favorecendo a rápida interação por conta do vínculo com o mover, e também possibilita aos ex-movers um segundo contato com a cultura que vivenciaram no intercâmbio. Receber os estrangeiros com comidas regionais agradará a todos, mas os pratos considerados mais universais, como hambúrguer, pizza, macarrão ou sorvete, podem representar um momento de conforto nas primeiras refeições em território brasileiro. Da mesma maneira, para os brasileiros nos países de intercâmbio, as primeiras refeições podem ser bem estranhas. Afinal, o que às vezes é corriqueiro para uns, pode não ser assim tão comum para outros, certo? Durante o processo de adaptação no intercâmbio, é de suma importância a criação do ambiente seguro, que não é necessariamente o espaço físico, mas sim uma rede de contato
que pode garantir aos movers ganho de confiança e apoio nas relações interpessoais. Essa rede permite que os envolvidos observem as variações de comportamento dos movers e atuem rapidamente nas questões pessoais e de relacionamento. Já ouviram falar na curva em U? Ligada diretamente à adaptação cultural, ela representa os diferentes estágios dentro de um intercâmbio. O primeiro, conhecido como a lua de mel, representa as expectativas, euforia e felicidade do participante. Ele traça planos e metas baseadas na realidade que conhece, acreditando que tudo será novo e emocionante. Sua duração é geralmente da preparação para o embarque até o início do período no exterior. O próximo estágio é a crise, onde o participante passa a ter de lidar com as dúvidas, comparação, choques de cultura, irritabilidade, saudade e isolamento. Embora esse processo seja desconfortável, ele também tem um lado positivo, dando-lhe a oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. Este estágio vai do início à metade do intercâmbio. O último estágio é o reconhecimento e a aceitação, onde o intercambista começa a se sentir mais confortável no ambiente. Seu humor se torna mais estável e ele passa a ter mais certezas do que dúvidas. E inicia uma reflexão sobre o impacto de suas ações e como deixar sua marca naquela comunidade. Ocorre a partir da metade do intercâmbio. É importante que os movers sejam apresentados a todos os profissionais da equipe gestora da instituição onde irão trabalhar, e assim compreendam a necessidade de se comunicar com seus gestores sobre questões que poderão interferir no desenvolvimento dos trabalhos propostos. É importante que os intercambistas sejam informados sobre as atividades e responsabilidades de cada pessoa da equipe gestora, de modo que todos saibam exatamente a quem recorrer, dependendo da necessidade. A implementação de uma agenda com eventos pré-definidos pode auxiliar na orientação dos movers e evitar que os participantes se sintam descomprometidos com a instituição ou livres demais. É importante que os intercambistas saibam previamente em que atividades serão envolvidos, dentro e fora dos polos do Projeto Guri. Também o calendário de festas e feriados deve ser previamente indicado para que os movers possam se organizar. Funcionamento de serviços e comércio em datas comemorativas podem ser um problema e devem ser comunicados com antecedência. Ter uma prévia da programação local, com opções de lazer, eventos ou indicações de projetos parceiros, poderá entreter e ajudar intercambistas a se relacionarem ainda mais com a comunidade em que vivem. Acolher os movers em datas comemorativas e celebrações familiares tem um impacto positivo na experiência do intercâmbio. Este acolhimento é ainda mais impactante para os movers do Malawi e Moçambique, que, em geral, não possuem as mesmas condições financeiras dos noruegueses para custearem viagens de turismo e lazer e ficam mais dependentes das equipes que os recebem. A curiosidade que eu vejo entre esses intercambistas aí, o que eu pude notar é muito peculiar de cada um, acho que a gente não pode generalizar, né? Os intercambistas de Malawi e Moçambique são pessoas extremamente alegres, festivas, mesmo com as dificuldades de estar tão longe de casa, ou de estar conhecendo uma cidade tão diferente, eles sempre são muito alegres, muito festivos. Eu pude perceber a energia contagiante desses jovens, tanto na música como na dança e no canto. É incrível.
Eu pude levá-los para fazer a apresentação, né? Todos esses intercambistas em grandes eventos que tiveram aqui em Marília, o Japão Fest, o Toque de Senzala, que foi realizado no teatro. No começo, a questão do idioma foi difícil porque eles vieram com a língua nativa deles, né? Apenas de Moçambique, que falavam português, muito mais ligado ao português de Portugal, né? Do que esse português aqui que falamos no Brasil. Mas eles aprenderam muito rápido, essa questão foi muito rápida, solucionada, né? Eles interagiram bastante. Uma capacidade incrível de aprendizado, e por que eu falo isso? O exemplo o aprendizado da língua portuguesa, em muito pouco tempo eles aprendiam e falavam muito bem. E todos são dessa forma, mas o que eu pude notar, os que passaram aqui em Marília, que os noruegueses e a norueguesa que passou aqui, eles têm uma sede muito incrível de explorar o território. Eles gostam de conhecer lugares novos, então chegava final de semana, ou feriado, eles sempre viajavam para conhecer pessoas diferentes e locais. E tivemos experiências de muita organização em relação aos projetos, a condução dos projetos, bem como uma experiência muito positiva também na didática dos projetos com as crianças. E foi um prazer, né, ter esse privilégio de trabalhar com eles, tanto no Polo, que foi um impacto cultural muito positivo, os alunos gostaram bastante dessa interação cultural. Pude observar nessa trajetória que os noruegueses possuem uma musicalidade ímpar, interessante e eclética. Os malaianos são muito carinhosos e adoram desafios. Já os moçambicanos dão um show de dança e muita arte, além de toda simpatia e carisma. Para finalizar o vídeo, gostaria de colocar aqui uma lição, né, que o MUV deixa não só para mim, mas para a equipe. E eu acho que a mensagem é que o mundo não tem fronteiras. Eu acredito que, apesar da linguagem materna ser diferente, tá? A linguagem musical da dança é universal. A música não tem limites, mesmo com as dificuldades às vezes de língua e de expressão, eles conseguiam passar a mensagem deles através da música e da dança também, no caso do pessoal de Malawi e Moçambique, de uma forma maravilhosa, linda, bonita de se ver. Um fato muito interessante que me chamou a atenção nessa trajetória foi a forma como os moçambicanos lidam com seus gestores e líderes. Particularmente, eles me chamavam de mãe. E ao questioná-los o porquê de mãe, eles sempre disseram que mãe é aquela que acolhe, que ensina, que traz direção e que orienta no caminho do aprendizado. Estamos ansiosos, né, para que venham os próximos intercambistas. Então, enfim, a lição é que o mundo realmente não tem fronteiras. A gente é um pedacinho muito pequenininho desse mundo gigante que tem tantas coisas acontecendo. Me senti muito acolhido por essas pessoas super top que elas foram. Eles nos deixavam bem, confortáveis, sempre nos ligavam. A direção, os brasileiros são super tops. Even though we did not always understand each other due to the language barrier. But everyone I met was trying to do their best to make it stay as good as possible. Estiveram presentes e até hoje estamos distantes, incomunicáveis, falo com algumas pessoas, mas eu acredito que estamos todos positivamente ligados pelo coração. O dia que chegamos em São José dos Campos, a equipe estava no nosso apartamento e fizeram uma festa de surpresa pra gente quando chegamos. O meu intercâmbio no Brasil foi uma vida inesquecível, uma vida que eu levo para meu cotidiano, né? Eu me senti muito bem-vinda. Em 3 palavras, o MUV para mim é conhecimento, empatia e movimento. Transformação, crescimento, cultura. MUV é autoconhecimento. Superação, transformação e aprendizado. E foi
foi uma das experiências mais ricas da minha vida. O intercâmbio maior não acontece do lado de fora, ele acontece do lado de dentro. E a experiência vale muito a pena, vai sem medo, se joga. E o Move mudou minha vida, continua mudando e pode mudar a sua também. O Move, em 3 palavras para mim, é basicamente autoconhecimento, cultura e mudança. Porque é isso, você se conhece, você conhece uma nova cultura e você muda. Você muda de casa, você muda de país, você muda de cidade, você muda de comida que você vai comer, você muda. E isso não tem outra experiência que pague. A warm heart gave me a new start with another insight. I found a different delight. Memories of a warm heart gave me a new start with another insight.